Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje iremos conversar sobre um dos lançamentos mais aguardados de 2021, pelo menos pra mim, né? 2021 não, 2022. Esse livro vai também estar sendo um dos grandes lançamentos aqui no Brasil, vai ser pela Companhia das Letras em junho, que é então o To Paradise, da Hanya e a Nagiara. E bom, antes de mais nada, eu quero falar que se vocês ouvirem um ruído de ventilador e tal, e barulheiras, é porque o ventilador está no máximo aqui nas minhas costas, que eu tô gravando esse vídeo no verão infernal do Rio de Janeiro, né? Eu acho que todos os vídeos que eu gravo entre dezembro e março e abril tem um barulho de ventilador. Peço mil desculpas, mas é porque, gente, não tem como. É sério, é absurdo. Esse calor me dá dor de cabeça, me dá moleza, me dá tudo. Enfim. Mas o To Paradise foi minha companhia ao longo da última semana. Eu não aguentei. Eu li ele em inglês mesmo. 720 páginas, gente. E bom, é até muito difícil falar porque eu tô muito. Não é decepcionado, mas eu estou. Acho que decepção não é nem a palavra certa pra esse livro, mas eu acho que eu estou frustrado porque, gente, a Hanya Nagiara, sei lá, pra mim é a maior autora contemporânea. Enfim, eu acho que nada, nem esse livro vai tirar o mérito do Uma Vida Pequena e do The People and the Trees, que são dois livros que eu acho sensacionais em todos os aspectos, seja narrativa, seja de estilística, seja de temas, enfim. Mas o de Paradise, eu não sei se é porque eu fui com muita sede ao poste, mas como não ir com muita sede ao poste depois de ler uma obra-prima, que é um dos livros da minha vida, que é Uma Vida Pequena, e se deparar com um livro como o To Paradise. Enfim, é um vídeo desabafo, não é um vídeo que eu vou estar analisando ali, é um vídeo mesmo pra falar sobre o que foi que eu achei do livro, né? Qual foi a minha expectativa e qual foi a minha reação, né, com o livro em si. E bom, o To Paradise, como eu falei pra vocês, é um dos grandes lançamentos de 2022 nos Estados Unidos, enfim. É engraçado que Uma Vida Pequena, ele demorou muito pra deslanchar aqui no Brasil. É um livro que veio fazer sucesso, assim, nos últimos 2 anos. Vou até ajeitar aqui a câmera pra que ela tava caindo. E, enfim, eu particularmente fico feliz porque é um livro que eu acho que é incrível, eu acho que é um grande romance aí do nosso tempo, né, do século XXI. E, bom, o To Paradise é um projeto ambicioso da Hanya, eu diria. É uma. Na verdade, o To Paradise é dividido em 3 livros, né? Eles podem ser lidos separadamente. Claro que tem uma certa ligação ali entre esses 3 livros dentro desse livro, mas são livros que poderiam ser lidos como livros separados e não faria tanta diferença. Por exemplo, você poderia ler a última história e depois ler a primeira, mas não é um livro de contos, é um romance, né? Pelo menos é vendido assim, né? A novel, enfim. O To Paradise, então, é um projeto da Hanya em que ela decide fazer 3 versões ao longo de 3 séculos dos Estados Unidos. E então a primeira história, que é o. Ai, já me esqueci até qual é o título da primeira história. Enfim, não importa. O primeiro livro, a gente vai acompanhar ali uma história que se passa naquela Nova York do final do século XIX. A história se passa em 1893. E aí, no segundo livro, a gente vai acompanhar uma história que se passa nessa mesma Nova York, nessa mesma casa, nesse mesmo cenário, praticamente. Tem ali algumas mudanças de ambientação. Em 1993, durante a crise da AIDS. E a gente vai ter uma história que se passa em 2093, que é um mundo pós-pandemia, poderia falar. E, assim, é basicamente isso. A gente vai ter, então, ali 3 visões de como seriam esses Estados Unidos, né? Como é que funcionaria, né? Por exemplo, ela faz uma coisa, pelo menos na primeira história, que é uma história que já se passou o período, né? E em 93 também, mas em 93 eu acho que essa segunda história é muito mais o pé fincado no real. Mas em 1893 ela faz uma história meio que wishful think, né? Ela faz um certo revisionismo histórico ali nessa coisa. Mas enfim, e o livro é basicamente essas 3 histórias ali contando 3 versões de uma América, né? E o que a gente vai ter ali de ligação entre essas 3 histórias é que todas essas histórias, elas se passam ali numa casa, né? Uma casa grande em Nova York. Enfim, para quem conhece a Hanya sabe, né? Quem já leu Vida Pequena sabe quanto Nova York é muito presente. E é basicamente isso, gente. Não tem muito mais o que falar sobre isso, porque cada história é uma historiazinha e eu não quero entrar muito no pormenores, porque eu acho que essas histórias vale muito a pena você ir ler
no escuro, você ir ler sem saber de nada, né, sobre elas, porque eu acho que se eu falar vai perder toda a graça do livro, e o livro já não tem tanta graça, assim, essa é a verdade. E bom, como eu falei pra vocês, a Hanya é uma das minhas autoras favoritas, se não a minha autora favorita, e eu fui com muita sede ao pote, claro, né, gastei meu inglês lendo um livro de 720 páginas, assim, e eu li até rápido, porque eu não tenho tanto costume de ler em inglês, mas esse eu falei assim, não, gente, eu preciso ler, assim, saiu na terça-feira passada, eu falei assim, preciso ler esse livro agora, o livro saiu, eu comecei a ler. E bom, nunca crie muitas expectativas, né? Porque geralmente as chances de elas serem cumpridas são muito baixas. E eu acho que o grande segredo dos livros, pelo menos do A Vida Pequena, foi que eu fui ler sem saber sobre o que era. Assim como o outro livro dela também eu fui ler sem saber sobre o que era, e esse também eu fui ler sem saber sobre o que era. Só que os dois livros anteriores, que é o The People in the Trees e Uma Vida Pequena, eles são livros arrebatadores. E o To Paradise não é um livro nada arrebatador, porque as histórias contidas nesse livro são bobas. Não tem outra palavra. São histórias muito bobas. E como eu já conhecia a capacidade da Hanya de escrever personagens, escrever situações, envolver você ali na trama, pra mim foi uma surpresa muito grande, uma surpresa desagradável, eu diria, quando eu me deparo com a primeira história do To Paradise, que eu falei assim, gente, eu tava esperando, assim, acontecer algum turning point. E em todas as histórias eu estava esperando acontecer um turning point. Só que não acontece, né? E por isso que eu falo que são histórias bobas, porque são histórias banais. Tipo, a primeira história, basicamente, é a história de um rapaz rico que se apaixona por um rapaz pobre, só que ele não vai poder ficar com esse rapaz pobre porque a família dele é muito rica e tem aquelas questões clássicas, a gente já sabe. Meio que um Romeu e Julieta, né? As avessas. Segunda história, tem ali uma coisa interessante, tem uma ambientação interessante, porque aquela Nova York ali de 93 tem uma coisa muito rica, só que ela é dividida em duas partes. A primeira parte é até ok, a segunda parte, pero no mucho. A terceira, então, eu não gosto nem de comentar, gente. A terceira, eu juro pra vocês que chegou uma hora que eu falei assim, desculpa, mas a gente vai ter que ler, assim, leitura dinâmica. Eu sei que é difícil, a gente tô gravando um vídeo falando, mas, gente, essa terceira história pra mim é a pior de todas do livro, né? E a pior de todas no sentido de ser tipo assim, você já sabe o que vai acontecer, você já conhece, você já sabe quais são as coisas que ela vai falar ali. E isso me deixou um pouco triste, porque é tudo tão previsível, os personagens são tão... Eles não têm carisma. Basicamente, eles não têm carisma algum, sabe? E isso pra mim... Cara, porque assim, se fosse uma história comum, eu não tenho problema com histórias comuns, não tenho problema com tramas comuns, às vezes eu até gosto. Só que o problema é que são histórias comuns com personagens muito comuns, você fica tipo... Ai, sabe? Tipo, com aqueles personagens que falam assim... Tipo... Fica tipo... Você não se importa com esses personagens, basicamente. Você, assim, pra não tirar o mérito, né, do livro, que de todo não é um livro ruim, só é um livro clichê, um livro muito grande. E olha só, eu adoro livro grande, eu li Uma Vida Pequena, acho Uma Vida Pequena incrível, por mim poderia ter mais páginas. Só que esse, você fala assim, amiga, vamos passar por um editor, né? A Hanya não edita os livros dela, que isso é uma coisa que eu admiro muito nela. Só que nesse caso, nesse livro, eu acho que com editada ali, um comentário poderia ter melhorado. Tudo bem, ela tem essa postura de não liga pra críticas, e ela está certíssima, tal. Só que, assim, gente, pra mim como leitor não funcionou. E ela fala que ela escreve pra ela, por isso que ela não edita. Não, então, se pra ela funcionou, ótimo. Mas pra mim não funcionou. É muito triste estar falando isso porque eu gosto muito dela. Eu gosto muito não só dos livros dela, tirando o To Paradise, mas também gosto muito da postura dela como autora. A forma como ela fala sobre o ato de escrever, sobre todas essas nuances, eu acho incrível. Só que, assim, esse realmente não foi. É isso. Não foi. Não foi. É muito triste falar, mas não foi. Não deu. Assim, não deu at all. At all, at all, at all. At all. Pra mim não funcionou. Eu não. Chegou um ponto que eu não ligava mais pra aqueles personagens. Eu só queria saber como é que ia terminar. Porque quando eu tava lendo a primeira história, eu ainda tinha a expectativa, a esperança
de que alguma coisa fosse acontecer. Mas não acontece. Então, quando você sabe que ele não vai acontecer, aí a segunda história eu falei assim, não, vai ter alguma coisa. Também não acontece. A terceira eu já falei assim, nada vai acontecer, dito e feito. Nada acontece. Não tem surpresa, não tem nada. São histórias comuns, assim, mas... Sabe, será que vale a pena mesmo a gente perder o tempo lendo coisas tão banais? Não é tão banais, não é, eu não quero ser interpretado mal, mas eu não sei. É doloroso pra mim falar, mas não sei. Eu não sei, é tão, tipo... I don't fuck care, sabe? Tipo... eu não ligo. Você lê esse livro, você fica tipo assim... Eu não ligo. E as histórias, elas, assim, a primeira história tem até ali uma coisa que você vai esperando. Você vai estar com fé, você fala assim, não, vai acontecer, vai acontecer. E não acontece. A segunda, você já sabe, assim, as chances de acontecer são ínfimas, então não acontece. E até a própria questão do objetivo dela de mostrar essas três lições de América também é pífia. É desinteressante. É desinteressante. E eu falo isso com muita dor no coração, gente. Eu fui assim com... É difícil falar sobre livros que a gente não gosta de pessoas que a gente gosta, né? Muito difícil. Muito difícil. Mas o To Paradise pra mim não funcionou. Não funcionou. Histórias que eu não ligava, personagens que eu não ligava. Maçante, arrastado, nada acontece. E... não que precise acontecer também, mas... não foi pra mim esse livro. Essa é a verdade. Pode ser que seja pra algumas pessoas. Algumas pessoas que não conseguiram enfrentar Uma Vida Pequena e nem o outro livro dela, talvez consigam enfrentar esse. Só que não vão ver a melhor versão da Hanya, diga-se de passagem, né? Enfim, gente. É muito doloroso. Falo isso, juro por Deus, com a faca no meu coração, mas não rolou. Não rolou. Enfim, eu espero que, com o lançamento desse livro agora pela Companhia das Letras, graças a Deus, né, não vai ter mais, enfim, não vai sair pela aquela coisa da Record, que já tá ótimo. Saindo pela Companhia das Letras, eu espero que, por exemplo, eles republiquem o The People in the Trees. Republiquem, não, publiquem, que no Brasil, né, tragam, que é um livro incrível. Né, e que o lançamento dele aqui no Brasil pra uma editora gigantesca, né, a maior editora do país, faça com que os holofotes se voltem também para os outros livros dela, né? Enfim, é doloroso, é dolorido, mas não tem muito o que fazer, gente. Eu não gostei. Eu não gostei, não gostei, não gostei, não me desceu, não me apeteceu. E é isso, e tudo bem, vida que segue, né? Enfim, vamos ver qual vai ser o próximo livro dela, né? Enfim, dá medo, dá medo, dá medo. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Fica aqui esse meu desabafo, né, sobre expectativas e decepções. E tá tudo bem também, faz parte de ser leitor, ter decepções com autores que a gente gosta, não é mesmo? E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo. Esse livro vai sair em junho, julho, agosto. Bom, nesse segundo... lá pro terceiro trimestre do ano ele sai aqui, e aí vocês vão, enfim, poder conferir, ou caso vocês leiam em inglês, que aliás eu não recomendo muito, a não ser que você tenha já o hábito de ler, ficar lendo em inglês, não recomendo não, sabe, gastar inglês com isso, não recomendo, esperem a tradução, vai ser uma tradução boa, provavelmente, não sei quem é que vai traduzir, mas vai ser uma tradução boa, vai poupar aí um pouco a cabeça de vocês, tá bom? É isso, gente, mas também podem ler, tá? Isso daqui é a minha opinião, que também não adianta de merda nenhuma, não vale de porra nenhuma, tá bom? É isso, vou ficando por aqui. Beijo e até o próximo vídeo.